Oiê, minha gente! Quanto tempo que eu não gravava uma reflexão, né? Na verdade, não é que eu não gravava, eu já gravei algumas, só que eu não fiquei contente do resultado, eu não publiquei. Ah, porque eu tenho. Quando eu tô alinhada, quando eu tô super alinhada, eu não tô necessariamente com vontade de gravar. E, né? Enfim, acho que vocês entendem. Eu acredito que vocês entendam que tem dias que eu só quero realmente, sabe? Chill. Só quero ficar lá relaxando, aproveitando a minha vida, ah, me curtindo, né? Eu gosto de me curtir, eu gosto de passar tempo comigo mesma. Então tem dias que eu não tô afim de gravar. E não a última leitura que está publicada no canal, mas teve uma leitura onde eu falava sobre resistências, né? De uma pessoa estar bloqueando as próprias manifestações por causa de resistências. E eu reparei, porque eu recebi um pedido de ajuda por causa desse vídeo, eu reparei que as pessoas têm dificuldade em desconstruir resistências, e crenças, o que eu entendo, porque eu também tenho as minhas crenças que eu tenho trabalhado para desconstruir, mas eu reparei que as pessoas não sabem direito o que fazer para desconstruir crenças, e eu achei, né, eu fui inspirada pelo meu Inner Being de gravar um vídeo falando sobre o que eu tenho feito. Lógico que o que eu tenho feito varia de caso a caso, e aí eu deixei uma caixinha aberta no Instagram para vocês deixarem as sugestões. Então eu queria em primeiro lugar agradecer pelas sugestões, agradecer pela participação de vocês e agradecer, lógico, por todas as mensagens carinhosas que eu tenho recebido. Vocês têm me mostrado o quanto eu estava errada de não querer abrir nenhum tipo de comunicação. E eu sou grata por essa lição amorosa que vocês estão me dando, porque eu tô aprendendo através do amor, ou seja, eu tô aprendendo através do carinho de vocês, que eu tava, né, tipo, eu tava overreacting, né, tipo, eu tava agindo, tava super agindo, né, tipo, eu não tava dando oportunidade de deixar a coisa fluir, e agora eu tô me apaixonando por esse contato com vocês, e mesmo se eu trabalho bastante, eu tenho me forçado a me dar tempo para passar com vocês por lá, porque esse tempo tem me dado prazer. Muito obrigada. Pois bem, então, como eu disse, nessa reflexão hoje eu queria falar para vocês sobre desconstruir crenças limitantes. Desconstruir crenças. E para isso, lógico, eu queria, antes de começar a falar no vídeo, eu quero falar um pouco sobre as crenças, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir. Existem alguns quesitos que eu acho que é importante eu falar antes de vocês começarem a assistir o vídeo. Em primeiro lugar, né, first and foremost, se eu falar alguma coisa que ativar algum gatilho que vocês não gostarem, que vocês ficarem incomodados, irritados ou, sabe, angustiados, sai do vídeo. Sai do vídeo, vai fazer alguma coisa que faça bem pra vocês. Ou sai do vídeo e volta quando vocês estiverem bem. Porque eu não vou falar coisas que, pra agradar vocês, eu vou falar coisas que eu tô recebendo que eu tô canalizando, coisas que nem sempre são prazerosas de escutar. Essa é a primeira coisa. Tá escutando alguma coisa que tá me escutando, não tá confortável, sai do vídeo, ok? E volta quando você se sentir inspirado de voltar. Mas não fica se você estiver se sentindo desconfortável. Em segundo lugar, tudo que eu vou comentar aqui com vocês é sobre lei da atração, porque como vocês sabem, lei da atração faz parte da minha vida. E eu trabalho muito com lei da atração, então hoje eu quase não uso mais técnica nenhuma, eu não uso quase instrumento nenhum, nada elemental, tudo pra mim agora se passa ali dentro e aqui dentro, né? Eu não sei dizer isso em português, é um back and forth entre, né, tipo, é um jogo, é um empurra-empurra, vamos dizer assim, é um vai e vem entre os meus pensamentos e as minhas emoções. E eu tenho transformado a minha vida de forma mágica, o que me fez entender que nem sempre a gente precisa de algum elemento para poder se sentir bem, não precisa de nada de muito importante, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, só precisa ter um equilíbrio entre pensamento e emoção. Mesmo porque pensamento e emoção estão conectados, né?
E o terceiro ponto a ser considerado nesse vídeo é que o tomar responsabilidade, né? Quando a gente fala de lei da atração, a gente tem que entender que tudo que tá na nossa realidade, independente de ser bom ou de ser prazeroso ou desprazeroso, que eu nem sei se essa palavra existe, isso tudo é criação nossa. Então, tomar responsabilidade pela criação do que você tem na tua vida é essencial. Vitimismo não só não te ajuda a avançar na vida, como ainda te faz reproduzir mais situações onde você vai ser a vítima, ou seja, onde você vai sofrer. E para isso, eu acho que é importante entender o conceito de que não existe injustiça no mundo. Não existe injustiça no mundo, no sentido de que a lei da atração entrega para cada pessoa o que a pessoa mais vibra. Então, pessoas que passam por muitas injustiças, elas estão recebendo exatamente a vibração que elas estão emanando, que elas são vítimas, que o mundo é injusto, que o presidente é um filho da mãe, que as pessoas são desrespeitosas. Geralmente, isso é só uma questão de observação, e eu peço para vocês, sejam sinceros e sejam honestos com vocês mesmos. Observem, se é difícil de observar a sua própria vida, observem a vida das pessoas que mais reclamam, que a vida tá uma desgraça. Observa bem o que a pessoa emana. Se a vida da pessoa não tá uma desgraça, justamente porque a pessoa passa o tempo todo observando as desgraças e comentando as desgraças e reclamando das desgraças. Ou seja, a lei da atração só dá mais do mesmo. Porque, como eu já disse em vários vídeos, e isso foi algo que eu escutei num vídeo de Abraham Hicks, lei da atração não é como nossos pais ou os nossos melhores amigos, que quando vem a gente triste, falam, você tá triste? Então toma isso daqui que vai te deixar feliz. A lei da atração fala, você tá triste? Então toma mais aí um pouquinho de razão pra ficar triste. Você tá feliz? Então toma mais um pouquinho de razão pra ficar feliz. Você tá puto da vida? Então toma mais um pouquinho de situações pra você ficar ainda mais puto da vida. Essa é a lei da atração. E se a gente for pensar bem, a lei da atração é o nosso melhor amigo. Porque vai entregar pra gente exatamente o que a gente emana. É a lei mais justa do universo. E se a gente entende isso, a gente entendeu tudo. Então, se você acredita que existe injustiça no mundo, infelizmente esse vídeo não vai ser pra você. Então, mesmo que eu diga alguma coisa pra ajudar vocês, no fundo, no final das contas, nada impede. Se você quiser ficar aqui escutando o que eu tô falando, nada impede de escutar. Mas eu não acredito que vai trazer algum valor para a vida de vocês. Aliás, eu queria pedir desculpas também pelos barulhos, porque eu estou lavando roupa, então vai ter barulho de máquina aí, né? Enfim. Tudo isso sendo dito, vamos falar sobre crenças limitantes. Crenças em geral. O que são crenças em geral? Né? O que é uma crença? Crença é um pensamento que a gente fica repetindo. Geralmente são pensamentos que já vêm na nossa linha de família ou que já vêm da sociedade, né? Ou seja, as crenças, elas podem ser individuais, baseadas nas experiências que a gente já vivenciou, como elas podem ser coletivas, baseadas no contexto do país ou baseadas na mentalidade coletiva. Então, por exemplo, quando a gente pega... Vamos falar de política, né? Eu detesto política, mas eu acho que essa vai ser um exemplo de crença limitante em relação à política, vai ser o mais claro. Quando a gente fala de político, isso eu me incluo no lote, geralmente quando fala de político a gente já pensa, político é tudo corrupto, não é? A gente não pensa isso? Que se é político, é corrupto. Isso é uma crença limitante, isso não precisa ser verdade, mas acaba se tornando verdade porque não só a gente fica repetindo, como a gente acredita no que a gente está falando e como isso daí virou algo coletivo. Todo mundo pensa igual, né? Ou praticamente todo mundo. Tem muita gente pensando a mesma coisa. Mas enquanto a gente repetir isso, enquanto a gente dá atenção para isso, enquanto a gente ficar olhando o quanto os políticos são corruptos e que a gente fala, tá vendo? São corruptos. Tá vendo? É corrupto. Tá vendo que... A gente só tá alimentando esse pensamento, porque é só um pensamento. A gente tá pensando, a gente não...
Antes da pessoa fazer alguma coisa e ser pega né, na botija, com a boca na botija, a gente não tem como provar. Então, é só um pensamento. Só que como a gente fica alimentando esse pensamento, e alimentando esse pensamento, e repetindo esse pensamento, a gente nem tem provas, mas a gente tá ali, julgando, supondo, lá, o que acontece? A lei da atração faz o quê? Traz provas da nossa vibração predominante, ou seja, mesmo que a pessoa que entrou no poder, ela tivesse boas intenções, ela acaba sendo corrompida, ou ela acaba se deixando corromper, porque eu sinceramente não queria estar no lugar de um líder político, porque o tanto de expectativa e o tanto de cocriação coletiva que vem contra a pessoa deve ser pesado, e eu não gostaria de estar no lugar de nenhum líder político, né? Mas enfim, só pra dizer, né? Esse tipo de pensamento que a gente tem, isso são crenças. E essas crenças acabam sendo limitantes. Por quê? Porque enquanto eu acreditar na corrupção, eu não tenho como acessar a honestidade, a justiça. Enquanto eu ficar olhando o presidente e falar, olha que filho da mãe, olha o quanto ele tá sendo injusto, olha o quanto ele tá sendo corrupto, olha o quanto ele tá sendo um filho da puta. E eu não estou defendendo, eu não estou falando de nenhum presidente em particular, não é porque eu falo português e que eu sou brasileira que eu estou falando da criatura que está no poder. Eu não estou falando dessa pessoa, eu concordo com as pessoas que reclamam dele, eu acredito que ele esteja sendo injusto, mas o que eu tô tentando dizer pra vocês é, enquanto vocês olharem pra injustiça do cara, a lei da atração só vai dar mais do mesmo. Então, tá na hora de desfocar o olhar pro que a gente quer. Crenças também, quando a gente pensa numa linha do tempo, crença é ficar olhando para algo que já foi, ao invés de olhar para algo que você quer que seja. Então, é um foco no passado. Um foco no passado e no presente, só que o presente é uma ilusão. O presente é notícia velha, ou seja, tudo que está acontecendo no presente a gente já criou no passado. É criação do passado. Então, por isso que é tão importante voltar o olhar para o futuro, para que no futuro, quando o futuro virar presente, e que no presente já vai ter sido uma criação passada, a gente esteja criando algo melhor. Então, como desconstruir uma crença? Se uma crença é algo que eu fico pensando e alimentando e repetindo e blá blá blá, como desconstruir uma crença, pouco importa qual seja ela, pensar no que eu quero e não dar atenção para o que eu não quero. Então, por exemplo, se a minha crença é todo homem trai, homem é tudo traidor. Então, o que a lei da atração vai fazer? Vai me fazer vir na minha vida pessoas que vão me trair. E se cada vez que eu sou traída eu ficar, tá vendo? Eu sabia que ele ia me trair, eu sabia que ele ia me largar, ou eu sabia que era assim, eu sabia que era assim, eu só estou alimentando essa crença, e é uma crença limitante, porque tá me impedindo de viver a minha melhor versão, tá me impedindo de ser feliz como eu deveria ser feliz. E não é culpa da outra pessoa porque traiu, é culpa minha, porque eu estou alimentando essa crença. E alimentando essa crença eu só estou atraindo indícios da minha vibração predominante, ou seja, se eu acredito que homem é tudo traidor, a minha vibração predominante é como se eu estivesse falando para a lei da atração, me traz aí os piores traidores que você puder, porque eu preciso confirmar eu preciso ter indícios, eu preciso ter provas daqui do que eu creio de que homem é tudo traidor. Estão entendendo? Então, como desconstruir isso? Ok, a pessoa veio e traiu. Tá, isso tá vindo. A primeira coisa é assumir, fui eu que criei isso. Eu que criei isso porque isso tá dentro de mim. Essa crença existe em mim. Eu acredito eu acreditei até então que era assim. Então, eu acreditei até então que era assim. Eu fui traída e tá tudo bem que seja desse jeito, mas agora não precisa mais ser desse jeito. Não precisa mais ser desse jeito. Agora eu quero atrair pessoas honestas, fiéis, que me amem, que me respeitem, que respeitem a relação e que, se sentirem vontade de pular a cerca, que haja uma conversa sincera antes para que a pessoa parta em paz e não faça isso pelas minhas costas. Estão entendendo? É só uma questão de voltar o olhar para o que se quer. Essa é a forma de se desconstruir qualquer crença
limitante. Às vezes a gente tem crenças que podem ajudar a gente. Então, por exemplo, se eu acreditar que, sei lá, eu acredito que quando eu tô de bom humor eu contamino todo mundo com meu bom humor. Isso é uma crença também. Eu não tenho prova nenhuma de que é verdade, mas se eu acreditar e eu ficar repetindo isso, isso se torna uma realidade. Só que isso não é uma crença limitante. E nesse caso eu aconselho, alimenta, repete, fala pra todo mundo, é verdade, é verdade. Ó, eu sou tão empolgada que quando eu tô perto das pessoas eu tô feliz, eu contamino todo mundo com a minha felicidade. Isso é uma crença, só que é uma crença que te serve. Em compensação, se eu ficar crendo que eu, sei lá, todo mundo pensa que eu sou uma porcaria, a lei da atração só vai colocar pessoas no meu caminho que vão me mostrar o quanto eu sou uma porcaria. E isso te limita de viver a tua melhor versão, te limita de mostrar para o mundo o quanto você é incrível. Estão entendendo? Outra coisa, gente, para desconstruir uma crença é prática. É igual fazer exercício físico. Se você nunca fez exercício físico e você não é uma pessoa flexível, você consegue abrir um espacate? De primeira? Provavelmente não. E como que você ia conseguir nesse caso? Todo dia praticando um pouquinho, todo dia, toda vez que você tiver a oportunidade de ir praticando um pouquinho. Desconstruir uma crença limitante é igual. Ou seja, quando bate alguma coisa, né, quando algum gatilho é ativado, que a crença sobe, né, que você pensa na tua crença, é você, nesse momento, tem que dizer, não precisa ser desse jeito. Foi assim até então porque eu acreditei nisso, mas eu não quero mais acreditar nisso. Eu não quero mais acreditar nisso. E aí você tenta buscar a solução, aí você tenta buscar o lado contrário, né? O outro lado do bastão, para você desconstruir isso. E isso é prática, não acontece de um dia para o outro, não acontece da noite para o dia, mas quanto mais você praticar, mais a coisa fica fácil, ok? Então, agora eu vou pegar todas as respostas que eu recebi no Instagram, quando eu abri a caixinha, e eu vou falar um pouco sobre como eu desconstruiria essas crenças. Lógico que isso vai variar de caso a caso. Outra coisa, eu não sei se as vibrações que eu recebi das mensagens vêm realmente da pessoa, ou se agora que eu vou expor essas crenças para vocês, eu não vou dar nome de ninguém, tá? Não tenham medo de ser expostos. Aqui eu não vou dar o nome de ninguém. Mas assim, eu recebi mensagens que a hora que eu recebi a mensagem, eu escutava outra coisa. Vibracionalmente, a vibração vinha diferente das palavras. Então eu vou mencionar tudo que o meu Inner Being me passou, tudo que a vibração de vocês me passou. Ok? Então vamos lá. Pois bem, minha gente, tô aqui com as caixinhas pelo meu computador e aí o primeiro comentário é um comentário que fala sobre emprego, mas eu acredito que possa servir também para relacionamentos amorosos, então eu vou dar a resposta baseada nos dois. Então a pessoa disse assim, a crença limitante dessa pessoa é de que só existe vida naquele emprego que te descartou. Ok. Então, a gente está falando aqui de ser descartado por um emprego ou por uma outra pessoa. Por isso que isso pode servir também para relacionamento amoroso. Tá, eu sei que acho que a dor do descarte é uma das piores dores, porque além de você estar perdendo algo que você considerava parte de você, ainda você não teve a escolha. Você não teve a escolha, né? Tipo, é como se você tivesse dado uma portada na cara da pessoa ou do emprego, né, sei lá, dito poucas e boas, fechado a porta e a outra pessoa do outro lado tivesse passado, né, fechado a porta, a chave. Então você não tem mais como entrar. Então existe um sentimento de impotência muito grande nesse tipo de caso. Como que eu tentaria desconstruir isso? Em primeiro lugar, gente, se houve uma demissão ou se houve um pé na bunda, já existiu um desconforto. Existia algum desconforto. Então, eu aconselho a toda pessoa que está passando por isso, pelo pé na bunda, seja o pé na bunda de um emprego ou seja o pé na bunda de uma pessoa, mesmo que você ame a pessoa, mesmo que você ame o emprego, eu aconselharia vocês a pensarem no desconforto, porque
Não existe demissão se não havia desconforto. Não, das duas partes, não é só de uma... Não é... não vem de graça, esse tipo de acontecimento, esse tipo de evento não vem de graça. Então eu aconselharia não ficar concentrando nas coisas ruins, mas tentar entender, né, tentar assumir, entender, confessar para si mesmo, existia um desconforto. Existia um desconforto. E se você tivesse vivendo esse desconforto e tivesse a opção entre ficar no desconforto e sair por conta própria, ou seja, não ser demitido, mas pedir demissão, você ia querer ficar, né? Você ia querer ficar sofrendo ou você ia querer pedir demissão? Provavelmente você ia querer pedir demissão. Por quê? Porque o que tá doendo aqui, o que eu sinto que tá doendo, é o não ter tido escolha. Eu não tive escolha. Escolheram no meu lugar. Então, como a gente não tem como voltar atrás e escolher no lugar, o que eu aconselharia vocês a fazerem é pensar no desconforto, porque existe um desconforto. Uma demissão ou um pé na bunda não vem de graça. Então, se já existe o desconforto, pensa nesse desconforto, não por muito tempo, mas pensa e fala assim, tá, eu também não estava feliz naquilo. Olha o desconforto que eu senti, eu não estava feliz naquilo. Então, pode até ser que eu não tenha tido a escolha consciente de ter saído, mas o desconforto já estava me mostrando que era uma escolha inconsciente. Inconscientemente eu já estava escolhendo sair desse emprego. Por isso que eu fui demitido ou demitida. Por isso que a relação acabou. Porque inconscientemente eu já estava pedindo demissão desse emprego. Inconscientemente eu já estava pedindo a separação dessa pessoa. Por isso que havia tanto desconforto. Então, nesse caso preciso, quando fecham a porta na nossa cara, quando fecham a porta na nossa cara e que a gente não tem a escolha de dar a portada na cara, ou de fechar a chave quando a pessoa te dá uma portada na cara, eu acredito que a forma mais eficaz para você sair desse sentimento de injustiça, esse sentimento de impotência, é pensar no desconforto. No desconforto que você queria e no que esse desconforto poderia te levar com o tempo. Quando a gente está muito tempo no desconforto, chega uma hora que o desconforto acaba se tornando normal, só que quando o desconforto se torna rotina e realidade e que você já nem sente mais se você está confortável ou desconfortável, geralmente a vida faz a gente acordar através de uma doença. Então, se você tá lá desconfortável, se você tá lá se sentindo injustiçado, se você tá lá se sentindo, sabe, ruminando aquela raiva, uma hora o teu corpo vai somatizar isso, vai condensar esse sentimento, e isso daí vai se tornar uma doença que poderia que poderia levar a tua vida, que poderia tirar você do teu eixo. E aí eu não tô falando só de doenças tipo câncer, úlcera, que são, né, doenças pesadas que vêm justamente por essa resistência, essa resistência esse segurar mágoas, né, ou segurar raiva. Eu tô falando realmente chega uma hora que você não sabe mais o que é o certo e o errado, porque você se deixou poluir tanto por aquilo. O ambiente não era saudável, a relação não era saudável. E se você ficasse dentro dela, era você que ia ser prejudicado. Então, é importante você se dizer, isso foi um livramento. Eu estava sendo livrada de algo pior. Eu estava sendo livrada de uma doença grave. Eu estava sendo livrada de todo o desconforto que eu estava sentindo.
Agora eu posso sentir paz. Fique repetindo isso, sabe? Eu fui livrado. Eu fui livrado, eu fui livrada. Eu não estava confortável. Eu estava sendo protegido. Rejeição é proteção. Pode ser proteção. Eu estava sendo protegida, porque tem alguém lá em cima, ou alguém dentro de mim me ama tanto, eu me amo tanto, que eu atraí essa saída, eu atraí esse pé na bunda, eu atraí isso, por quê? Porque eu sabia, o meu inconsciente, o meu coração sabia que aquilo não era uma situação saudável. E que se eu continuasse ali, eu ia ter consequências graves na minha vida, na minha saúde, no meu bem-estar e na minha sanidade mental. Então, nesse caso, foi um livramento. Outra coisa que eu aconselharia também é que quando a gente pensa nos nossos antigos relacionamentos ou nos nossos primeiros empregos, sabe? Ou em outras situações da nossa vida, gente, acho que para amor é mais fácil visualizar, mas é só aplicar aí para a vida de vocês, se vocês já tiveram outros empregos ou outros amores. Você, quando era... pensa aí no teu primeiro amor, no primeiro amor da tua vida, ou no primeiro emprego que você frequentou lá, que você fez parte. Por mais que você gostasse dessa pessoa ou desse emprego, você teve ou não teve pessoas ou empregos melhores? Você pôde ou não pôde se apaixonar de novo ou encontrar oportunidades melhores? Então, o que te impede de acreditar que essa situação foi embora para que algo melhor estivesse para vir? A gente não sabe. Aí depende também do que você quer. Você quer um emprego novo? Então, nesse caso, pensa nos teus primeiros pensa aí no teu primeiro emprego, que você podia até ter sido feliz porque você estava aprendendo alguma coisa nova, porque você conheceu pessoas bacanas ou porque você aprendeu coisas que te serviram para você chegar nesse emprego que você foi descartado. Mas pensa, esse emprego que te descartou provavelmente era melhor do que o teu primeiro emprego. Então, se o teu emprego, se esse emprego que te descartou era melhor do que o teu primeiro emprego, significa que o próximo emprego tem muito potencial de ser melhor do que esse que te descartou. E, aliás, uma das frases que eu diria para mim mesmo, para manifestar, para mim mesma, para mim manifestar um emprego melhor eu quero um emprego que eu me sinta tão realizada quanto eu me sentia nesse emprego, mas sem, né, mas com pessoas bacanas que valorizem o meu esforço, que eu tenha um salário bacana, que eu trabalhe em paz, que eu trabalhe com pessoas de bem, que eu trabalhe, sabe? Usa isso como um degrau, usa isso como uma das pecinhas do quebra-cabeça para compor um emprego melhor. Mas nesse caso preciso, eu aconselharia a se concentrar no desconforto. Porque se houve essa ruptura brusca, é porque estava desconfortável. E se estava desconfortável, foi um livramento. Foi o melhor para você. Foi o melhor para que você pudesse ser a tua melhor versão. Dentro desse emprego, você provavelmente não podia ser a tua melhor versão. Dentro dessa relação, você provavelmente não era a tua melhor versão. Então, pense nisso e pense que você foi livrado ou livrada de algo que não ia te permitir vivenciar a tua melhor versão. Isso era só um preparo para o que está ainda por vir. E repita esse tipo de frase. Isso foi só um preparo. A vida estava me livrando de algo que não estava me fazendo bem. A vida estava me preparando para algo melhor. A vida está me preparando para algo melhor. Um lugar onde eu vou ser reconhecido. Um lugar onde vão reconhecer os meus esforços. Um lugar onde eu vou me sentir realizado ou realizada. Uma pessoa que vai me fazer sentir realizada ou realizado. Ok? Outro caso que foi falado no Instagram era ainda sobre a leitura passada, sobre as crenças limitantes.
sobre diferença de idade. Gente, relacionamento com diferença de idade. Eu sou especialista porque eu sempre fui apaixonada por homens mais velhos do que eu. Sempre gostei de homem bem mais velho do que eu. Só que, incrivelmente, as pessoas que eu mais tive conexão foram pessoas que eram muito mais jovens do que eu. E eu nunca entendi a cabeça da pessoa que tava comigo de achar, né, tipo... Por que a pessoa se incomodava tanto da nossa diferença de idade? Tipo, nada a ver, sabe? Pra mim não tinha problema nenhum. Só que... Quando a gente... O não tem problema nenhum funciona, pelo menos pra mim, funcionava quando eu estava interessada em alguém mais velho. Só que quando a coisa acontecia com alguém mais novo, eu também tinha certas inseguranças de, ai, mas e a hora que eu ficar, a hora que eu tiver 40 anos, a pessoa vai ter, sei lá, 30, ou a hora que eu tiver 40 anos, a pessoa vai ter 20. Não é nesse caso, né? Né? Mas, por exemplo, não faz muito tempo, deve fazer mais de um ano aí, sei lá quanto tempo, eu conheci um carinha, não chegou a acontecer nada, mas eu entrei em pânico. Eu conheci um carinha que tinha lá... Aliás, quando a gente se conheceu, eu não sabia, porque ele é bem maior do que eu, parece um homem já, né? Mas eu não sabia, mas o cara, o bebê lá tinha 17 anos e eu tenho 30 e... Na época eu tava com 35, 36, alguma coisa assim, 36 eu acho. Então, imagina, tipo, eu tô com 36, o menino tá com 17. Quando eu descobri que o menino tinha 17, gente, eu entrei em pânico. Eu falei, não, isso é pedofilia, eu não posso. Não posso, já comecei a enfiar um monte de coisa. Pedofilia, eu não posso. E nesse caso, gente, quando é menor de idade, não é uma questão de crença limitante, é só uma questão de respeitar as regras. A nossa sociedade impôs que quando a pessoa é menor de 18 anos, é pedofilia, e pedofilia é crime. Mesmo se eu acredito que se do outro lado existe a motivação, não deveria ser considerado como crime, né? Então, se o menino de 17 tava me rodeando ali, ó, significa que ele também queria. Então, não haveria nenhum... Na minha cabeça, né? Não haveria crime porque o menino aliás, começou um certo flirt, assim, ó, porque o menino começou a me rodear, e quando eu descobri que o menino tinha 17 anos, eu falei, não, pera, eu não sou pedófila, então eu não quero isso pra mim. Ok, o menino fez 18. 18 já não tem mais problema, só que eu ficava, na minha cabeça, eu falava, meu, eu tenho idade pra ser mãe desse menino. Tenho idade pra ser mãe desse menino, não dá. E aí bloqueou na minha cabeça, então... E depois eu fiquei pensando, depois passou a oportunidade, eu perdi a oportunidade naquelas, né? Eu joguei a oportunidade fora porque isso realmente virou um bloco, virou um bloqueio, mas assim, não deveria existir esse bloqueio, porque ele, novinho do jeito que ele queria, do que ele era, ele queria. Só que isso também passou na minha cabeça várias vezes, mas no dia que eu tiver, com 60 anos, ele vai estar com, vamos supor que a gente tivesse 20 anos de idade. O dia que eu tiver com 60, ele vai estar com 40, então eu já vou estar realmente envelhecendo, enquanto ele vai estar todo gatão, né, na idade do lobo, vamos dizer assim, né? Porque 40 é a idade da loba pra mulherada, então vamos dizer que o 40 seria a idade do lobo pra ele. Então ele ia estar, né, tipo, gatésimo, pronto pronto pra sair pegando um monte de menininha de 20 anos. Então olha o tanto de crença limitante. E injusto, porque se eu não conseguia entender quando os homens mais velhos que se interessavam por mim, porque eu teve a maior parte dos meus namorados, eles tinham tudo entre 18 e 20 e poucos anos de diferença. Então, tipo, eu não entendia quando eles entravam em modo paranoia, então, por que, né, tipo, direitos iguais, vamos dizer assim, né? E aí o meu inner brain foi me ajudando com isso, né? De começar a desconstruir isso. Mas se você, né,
Você também se interessa por pessoas mais velhas do que você. E você, enquanto estava com essas pessoas, pensava em trocar essas pessoas por alguém mais jovem? E eu pensava, não pensava nisso. Outra coisa, a alma não tem idade. Às vezes, quer dizer, tem idade, mas, por exemplo, nessa vida, eu posso ser mais velha do que esse exemplo desse menino aí, tudo jovenzinho. Eu sou mais velha do que ele no plano físico, mas se duvidar, a alma dele é muito mais velha, muito mais antiga do que a minha. E é por isso que existe esse monte de atração, é por isso que existe essa afinidade. Então, e outra coisa, gente, outra coisa que me ajudou também a desconstruir esse tipo de crença todas as pessoas que eu tive medo de perder na vida foram as pessoas que eu abandonei. Então, quando você tem medo de ser abandonado por alguém, porque vai que a pessoa encontra alguém da idade dele ou dela, e que me troque por alguém mais jovem, ou me troque por outra pessoa, quem garante que não é você que vai trocar a pessoa? Porque eu paguei a língua. Todas as pessoas, até hoje, todos os caras que eu fiquei morrendo de medo de ser trocada pela pessoa, fui eu que troquei a pessoa no final das contas. Quando eu aceitei isso, que eu falei, meu, ele não vai me trocar. Ele não vai me trocar porque ele me ama. E eu não vou trocar ele porque eu amo ele, e ponto. O tempo passou e no fim fui eu que troquei a pessoa. Troquei. Chegou uma hora que esse tipo de coisa desgasta a relação, esse tipo de crença desgasta a relação, porque é fonte de ciúmes, é fonte de discussão inútil, e chega uma hora que, desgasta mesmo a relação, e quando desgastou, desgastou. Mas eu não terminei com a pessoa porque a pessoa era muito mais velha do que eu. Eu terminei porque a relação estava desgastada. E eu não terminei por uma outra pessoa, eu terminei porque eu não estava mais feliz com a pessoa com que eu estava. Então não era uma questão de idade, não era uma questão de diferença de idade, não era uma... Porque eu tenho consciência que o cara era mais velho do que eu, mas nessa vida, mas que provavelmente a minha alma era mais né? Provavelmente não, né? Que poderia ser que a minha alma seja mais anciã do que a dele. Então, essas seriam as frases que eu diria para mim mesma se eu tivesse nesse caso, né? Que eu disse para mim mesma estando nesse caso. Então, se vocês estão com problemas com relacionamentos entre pessoas que têm muita diferença de idade, e se a crença limitante e se o cara me deixar, né? Se o medo e se o cara me deixar ou a mina me deixar por alguém mais novo do que eu, ou mais velho do que eu, enfim, vai depender do caso que vocês estão. Em primeiro lugar, eu pensaria, bom, mas quem garante que não vai ser eu que vou acabar trocando a pessoa? Pode ser que seja eu que troque a pessoa. Eu quero trocar a pessoa? Não quero trocar a pessoa. Então, quem disse que a pessoa que está comigo vai querer me trocar? Então, se você, por exemplo, não quer entrar numa relação porque existe uma diferença de idade, você acha que não vai dar certo, para desconstruir isso, eu diria, mas por que não daria certo? Só porque só porque no mundo físico a gente tem uma diferença grande de idade, mas e no mundo espiritual? Será que a gente tem essa diferença grande de idade? Quem garante que a gente não foi fatorado, ou seja, que a gente não foi criado ao mesmo tempo? Ou quem garante que ele não foi, que ele não é mais velho do que eu, espiritualmente falando, que a alma dele não é mais, a dele ou dela, é mais antiga, mais velha do que a minha? Quem garante? Ninguém garante, né? E vai falando isso, vai repetindo isso até você sentir alívio daquele desconforto. E se você não sentir, eu sempre aconselho, vai fazer alguma coisa para se distrair. Mas o ideal para desconstruir crenças limitantes é pensar no lado contrário. E se mesmo pensando no lado contrário, você ainda sente aquele desconforto, desfocar. Sai do assunto, esquece o assunto, deixa o assunto de lado um tempo, vai fazer outra coisa, vai ser feliz. Porque o ser feliz atrai felicidade. Crença limitante é infelicidade, não é? Te dá desconforto. Se você fica buscando pela felicidade e atraindo felicidade, significa que esse desconforto não vai chegar mais até você.
Tiveram duas crenças aqui que são bem parecidas. Uma é de não merecimento e a outra é que eu sou pequena demais para receber coisas boas. Estou melhorando muito, mas... Pois bem, vamos falar de crença de não merecimento, porque essa eu também já tive. A primeira pergunta que o meu Inner Being me fez foi: e por que você não mereceria? Tenta responder. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ok, você não acha que você é merecedor de ser feliz? Por quê? Por que você não acha que você é merecedor de ser feliz? Você é tão ruim, você é tão cruel assim? Outra coisa que o meu Inner Being me fez pensar, me fez refletir sobre essa coisa do merecimento, ou da gente se sentir pequeno para receber o que a gente quer, é o quanto o merecimento e o desmerecimento são criações humanas. A gente cria isso. A gente olha o comportamento de uma pessoa e se a pessoa tem um comportamento bonitinho, a gente fala, esse merece ser feliz. Em compensação, quando a gente olha uma pessoa que não tá agindo de forma bacana, a gente fala, esse não merece ter o que tem, ou esse não merece ser feliz. Mas quando a gente pensa na fonte, ou seja, quando a gente pensa em Deus e quando a gente pensa no nosso Inner Being, que é a nossa conexão com Deus, ou com a fonte não vê a gente dessa forma. A fonte não olha pra gente e fala, ele tá sendo cruel, ou ela tá sendo cruel, então eu vou punir essa pessoa porque essa pessoa não merece ser feliz. Isso é uma criação humana. Esse tipo de pensamento é uma criação humana. O que quer dizer que a fonte, quando vê a gente errando, porque a fonte vê a gente errando, ela não pensa, como é desmerecedor, deixa eu tirar tudo dela, ou tirar tudo dele. Não, a fonte pensa, vai lá, filho, vai lá, você consegue, eu acredito, eu sei que você pode, eu sei que você pode chegar ali, eu sei que você pode fazer melhor, eu sei que você vai poder fazer melhor na próxima vez. E a fonte confia, assim como os nossos Inner Beings. Eles confiam na gente. Não ficam pensando, mas como você é burro, ou como você é burra. Errou de novo, não é possível, você não merece ser feliz. O nosso Inner Being não faz isso, ele nunca faria isso, a fonte também não. O nosso Inner Being ou a fonte, quando olha a gente errando, fala, tá, ok, vamos fazer melhor na próxima vez. Então, como eu desconstruiria isso? Em primeiro lugar, me questionando, por que eu não poderia? Por que eu não mereceria ser feliz? Eu sou uma pessoa boa, não sou? E mesmo quando eu erro, será que eu erro realmente com intenção de errar? Acho que não, né? Quem erra com intenção de errar? Aí vocês vão falar, tem gente que erra com intenção de errar. Então, mas essas pessoas, a fonte é tão amorosa que a fonte entende que essas pessoas agem dessa forma porque elas estão agindo pelo lado ferido delas, que é pura dor. E que elas estão desconectadas da fonte, porque se elas estivessem conectadas com a fonte, elas iam sentir tanto bem-estar que elas não iam sentir a necessidade de machucar. Então, se você acha que você não merece ou que você acha que é pequeno demais para receber felicidade, pensa que todo mundo nasceu para ser feliz e que o merecer e o desmerecer, isso é criação humana. Não precisa ser assim. Não precisa, não é assim. Nós somos seres que fomos criados para sermos felizes. Todos merecemos, independente de sermos pessoas consideradas boas ou ruins. Mas a questão aqui para essas duas pessoas que deixaram esses dois comentários é: eu aconselharia, aliás, o meu Inner Being tá me inspirando isso muito forte, é se perguntar por que não mereceria? Cada vez que você pensa em alguma coisa que vem aquele sentimento de desmerecimento, por que eu não mereceria no final das contas? Se qualquer pessoa merece ser feliz, por que eu não mereceria? O que eu tenho de diferente? O que eu tenho de mais ou de menos? Essa pessoa aí que merece, que tem algo incrível, essa pessoa merece, ela faz xixi e cocô como eu. Então por que eu não mereceria? Mereço sim. Outra coisa que eu faria, que foi, aliás, o que começou a despertar esse sentimento de merecimento para mim, em ação, né? Isso daí são esse tipo de questionamento, né? Por que eu não mereceria? Ou seja, né? Todo mundo merece ser feliz, eu também mereço ser feliz.
todo mundo merece uma oportunidade, eu também mereço uma oportunidade, né? Esse tipo de comentário para ir desconstruindo essa crença são bons, mas eu também agiria nesse caso, ou seja, quando você tiver aquele dinheirinho, ou... Aliás, nem precisa ser com dinheirinho. Às vezes eu tô no YouTube e aí eu fico assim, bom, fala aí, Bárbara, o que você quer assistir de bacana? O que você quer assistir para te deixar feliz? E aí eu vou lá, ou eu busco algum filme e assisto. Tem um monte de filme que é 100% gratuito no YouTube, né? Ou então, que música que você quer escutar hoje? Hoje eu quero te dar prazer, eu quero te fazer feliz. Fala aí, que música que te deixaria feliz hoje? E eu vou lá e né, busco uma música e escuto aquela música geralmente 30 vezes. 30 vezes em sequência. Ou então, quando eu vou no supermercado, isso é uma coisa que eu faço sempre, desde que eu comecei essa jornada de amor próprio, de justamente desconstruir essa crença de não merecimento, é uma coisa que eu faço sempre e até hoje. Então, eu chego no supermercado, eu vou naquela parte de sobremesa, que tem aquele monte de coisa gulosa, sabe? Eu olho e falo, Bárbara, hoje eu tô com vontade de te dar prazer, então vai lá e escolhe a sobremesa que você quiser. Eu banco o que você quiser, escolhe o que você quiser. Aí eu fico olhando assim, gente, às vezes é coisa boba, sabe? É só um potinho de arroz doce, mas me bate aquela vontade tão grande, eu vou lá e compro. E aí quando eu chego em casa, eu falo, tá, e hoje, o que você tá com vontade de comer? Hoje eu tô com vontade de cozinhar o pratinho que você quer comer. Eu vou lá e cozinho alguma coisa, e aí depois na sobremesa eu como o quê? Bah, a sobremesa que eu fui lá e me dei. Tá entendendo? E aí você sente aquela coisa, tipo, ai, você sente aquele prazer de estar comendo algo que você queria, mas você sente o prazer do merecer aquilo. Você se deu aquele carinho, você mostrou pra você mesmo o quanto você merece aquele carinho. O prazer que você vai sentir fazendo isso por você é o prazer do merecimento. Ok? Espero poder ter ajudado. Gente, outra crença limitante que me mandaram é o medo do abandono. Vamos falar um pouco sobre abandono. Na verdade, quando a gente é abandonado por alguém, a gente acha que o que tá doendo é o abandono da pessoa estar indo embora. Só que o que a gente não entende é que o que tá doendo não é o abandono da pessoa, é a desconexão da gente com a nossa melhor versão, que eu chamo de inner being. Quando a gente estabelece essa conexão com esse nosso lado, com essa nossa melhor versão, a gente não sente o sentimento de abandono. O abandono é uma ilusão porque a gente projeta nas pessoas ou nas situações, que pode ser um emprego também, como no primeiro caso ali, que a gente viu, né, como no primeiro caso, a primeira crença que eu comentei, é uma ilusão isso. Você não tá perdendo nada. Uma pessoa que vai embora da tua vida, a dor que você sente com a pessoa indo embora não é a dor da pessoa indo embora, é a dor da tua desconexão com o teu inner being. E por que a gente sente isso tão forte quando uma pessoa vai embora, então? Ou quando a gente pensa na possibilidade de alguém indo embora. Por que dói tanto? Porque, querendo ou não, quando a gente se identifica com uma pessoa com um emprego, ou com alguma coisa, ou com um bichinho de estimação, essa identificação com essa coisa, com essa pessoa, com esse bichinho, faz a gente entrar no que Abraham Hicks chama de vortex, que é a nossa realidade vibracional. É onde é um infinito, né, é um campo de infinitas possibilidades. Tudo que você sempre sonhou na tua vida tá dentro desse campo. Tudo que você sempre desejou de perfeito, de maravilhoso, de incrível tá dentro desse campo. E o inner being de vocês está dentro desse campo. Isso tudo é grande, gente. Prestem bastante atenção. Isso tudo tá dentro desse campo. Então, quando você vai lá e adota um bichinho de estimação que te traz toda aquela alegria, o sentimento de alegria que você está sentindo através daquele bichinho de estimação está te colocando dentro do teu vortex, está te colocando em conexão com o teu inner being.
E quando a gente pensa no abandono, ou seja, talvez o bichinho desencarnando, ou o bichinho indo embora, ou seja lá o que for, é uma ilusão, porque na verdade o bichinho era só foi só um túnel que te facilitou a tua conexão com o teu inner being e a tua entrada no teu vortex, ou a tua entrada na tua realidade vibracional, onde se encontram todos os teus sonhos mais queridos. Que Abraham Hicks diz que tem tanto sonho lá dentro que você ia ter como se ocupar por 30 vidas, ou até mais. Então, quando você se conecta quando você se conecta com uma pessoa, quando você se apaixona, ou quando você começa um emprego que você ama aquele emprego, ou quando você tem um bichinho de estimação, que você se sente parte de alguma coisa, e que você se sente feliz, e que você sente a completude, que você sente plenitude, que você sente acolhido, que você se sente parte de alguma coisa, que você sente... Tudo isso, na verdade, não é por causa da pessoa, do bichinho de estimação ou do emprego. É porque você entrou dentro dessa realidade, mas você não precisa desses objetos ou dessas pessoas. Eu falo objeto porque Abraham Hicks sempre fala que quando a gente se apaixona por alguém, esse alguém se torna o nosso objeto, o objeto da nossa atenção. Então, quando eu adoto um bichinho e o bichinho me deixa feliz e me coloca dentro do meu vórtex, significa que aquele bichinho se tornou o meu objeto de atenção. Porque aquele objeto de atenção me ajuda com o meu foco no que me faz feliz. E qual é o passe de entrada? Qual é o ticket de entrada para o nosso vórtex? Ser feliz. Qual é o ticket de entrada para se aproximar e se conectar com o nosso inner being? Ser feliz. Então, vocês estão entendendo? O abandono, na verdade, não existe. Só existe desconexão. O abandono não existe, o que existe é a desconexão de vocês com a melhor versão de vocês mesmos, ou seja, o inner being de vocês. Se vocês buscam essa conexão independente da pessoa com quem vocês estão, independente do bichinho de estimação, ou independente do emprego de vocês, ou independente de seja lá qual for o objeto da atenção de vocês, se vocês conseguirem estabelecer essa conexão com o inner being de vocês, esse medo do abandono vai embora. Todo mundo, em algum certo nível, em algum grau, sente o medo do abandono, mas a partir do momento que você entende que o abandono não existe, porque o inner being de vocês, que é a conexão estabelecida entre vocês e a fonte, assim como a fonte não abandona vocês de jeito nenhum, quando você entende isso, o medo do abandono vai embora. Então, o que eu diria para desconstruir esse medo de abandono? O meu inner being nunca me abandona. A fonte não me abandona. Eu posso não estar sentindo o meu inner being, mas eu sei que o meu inner being tá me enviando amor. Eu posso não estar sentindo o bem-estar da presença de Deus ou da fonte, mas eu sei que Deus está olhando por mim. Eu sei que Deus está me enviando amor. E cedo ou tarde eu vou sentir esse amor de novo. Independente de como eu vou sentir esse amor, cedo ou tarde, eu não preciso saber nem quando nem como, mas cedo ou tarde eu vou sentir de volta esse amor. Eu vou sentir de novo essa conexão. Cedo ou tarde eu vou me reconectar com o meu inner being. Cedo ou tarde eu vou sentir de novo esse bem-estar, essa coisa incrível, esse sentimento incrível que eu sinto quando eu tô dentro do meu vórtex. Cedo ou tarde. Ok? Mas, nesse caso, a saída para esse sentimento de abandono é entender que o abandono é uma ilusão. Que o que acontece é desconexão. A desconexão de você com o inner being de vocês. Lembrem-se, o inner being, eu já falei isso em algum vídeo. Conexão com o nosso inner being é como a conexão de uma rádio. A estação de rádio vai ficar emitindo as ondas 24 horas por dia, 7 dias por 7, certo? Só que se você não tá com o teu radinho ligado e sintonizado na frequência daquela rádio, você não vai receber aquelas ondas. Mas isso não quer dizer que a rádio não esteja emitindo. E é igual com a conexão com o nosso inner being. O nosso inner being está constantemente enviando presença e amor
Só que quando a gente sente o abandono, na verdade não é o abandono. A gente não tá sentindo o abandono se alguém vai embora, a gente tá sentindo a nossa desconexão com o nosso inner being. Então, é a gente que tem que ligar o nosso radinho e sintonizar na frequência do nosso inner being. E qual é a frequência do nosso inner being? A frequência da alegria, da felicidade. Por isso que eu sempre insisto, vão em busca do que faz vocês felizes. De verdade. Não tem... Nesse caso, é só uma questão de compreensão. E se o medo bater, o medo do abandono, se vocês foram abandonados e bater aquela coisa... Eu não fui abandonada por essa pessoa. Ou, aliás, essa pessoa foi embora, mas a dor que eu tô sentindo não é dessa pessoa. A dor que eu estou sentindo é da minha desconexão com o meu inner being. Então, deixa eu me conectar com o meu inner being. Inner being, eu não tô conseguindo me conectar contigo porque eu tô triste. Me ajuda a chegar até você. E aí, cada vez que bater aquela coisa, fala, meu, eu não sei quando, eu não sei como, mas eu vou voltar pra perto do meu inner being. Eu não sei como nem quando, mas eu vou voltar a sentir alegria. Eu vou voltar a sentir bem-estar. E assim que você for recebendo impulsos de coisas que você poderia fazer para te trazer bem-estar, segue esses impulsos, ok? Espero poder ter ajudado. Gente, então era isso. Para esse vídeo, eu já vou parando por aqui, porque como eu já imaginava, o vídeo vai ficar enorme, gigante, então eu vou dividir ele em 2 partes. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixo para vocês um beijo grande. Até a próxima. Tchau!